Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E o tema que me coube para esta tarde: desmascarando as astúcias do mal. E uma das formas de desmascarar o demônio é você ter essa arma poderosa que é o terço de Nossa Senhora. Ele foge. Imagina quantas armas poderosas nós temos para afugentar. Além do rosário, os sacramentos da igreja, a Santa Missa, os sacramentais, e tantas coisas, a palavra de Deus, enfim, as armas que nós encontramos em Efésios 6:10 e tantas outras, que nós podemos desmascarar o inimigo. Quem está andando, se assentem bem rapidinho, para não atrapalhar os outros. Então, o meio de desmascarar é a devoção à Santíssima Virgem Maria, E com as orações poderosas que nós temos, da Imaculada Conceição, da Virgem, ela espizinhou a cabeça de Satanás. Está sendo implantado no mundo uma cultura satânica. E não só no mundo, também na nossa nação. E uma das primeiras culturas é a morte, é matar, é o aborto. O aborto e a eutanásia, ligado um no outro. Lá em Portugal já liberaram o aborto. E no meio, a família. A desvalorização da família, a morte da família. Os valores paternos e maternos. Os valores entre pai e filhos, filhos e pais. E daí vai surgindo as ideologias. Não deixa de ser uma implantação, vai passo por passo. Porque o demônio é sujo, é sorrateiro, é perspicaz, é mentiroso, desde o princípio é homicida. Então vai implantando esse sistema, no qual, se não ficarmos atentos, nos subjugamos a eles. Uma vez que Satanás já é derrotado, não tem poder sobre nós. Porque Jesus Cristo já ganhou a vitória no Calvário. Já trouxe para nós a salvação. Então, na nossa nação também está sendo divulgado isso. Fazendo o útero das mulheres, fazendo do útero das mulheres um túmulo de morte. É forte isso, gente. Aonde se pratica de qualquer forma o aborto. É uma implantação, é uma cultura satânica. No mundo todo. Porque o mundo jaz sobre o maligno. E olha que a palavra jazer é uma palavra muito forte. Está relacionado à morte, à necrose, ao túmulo de morte. Matando os velhos, a eutanásia. Mata as crianças lá no início, depois os velhinhos. Com a eutanásia, pela eutanásia. E no meio fica a família. E vem seguindo então as ideologias. É muito triste isso. Precisamos rezar. E quando a gente fala do mal, não é um malzinho qualquer não, viu gente? O mal é uma pessoa personificada. Satanás é alguém. Não é um mito, não é uma ideia.
É uma realidade. E não podemos, somos filhos de Deus. Porque assim Deus quis que fôssemos e Jesus conquistou essa filiação para nós. Então o demônio já não tem mais poder sobre nós. E o maior mal do mundo é o pecado. E o pecado nos deixa um salário, que é a morte. Apocalipse 12, versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Fala a Sagrada Escritura de uma terça parte, né? Ele é o divisor, aquele que se atira no meio do plano de Deus, para que a obra não se realize. Portanto, ele também se atira nos nossos planos, nos nossos sonhos, aquilo que Deus preparou para nós desde toda a eternidade. Ele se atira no meio, é homicida desde o princípio. E nos diz João 8,44, ele é homicida desde o princípio e não permanece na verdade. E quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio. Ele é o pai da mentira. É mentiroso. É o sedutor da terra habitada. Se até Jesus ele tentou. Olha, esses reinos são todos meus, se você prostrado me adorar. Eu te dou tudo isso. Veja porque nós precisamos estar atentos, estar vigilantes. Não podemos pensar como todo mundo pensa. E muitos até acham que o demônio não é uma realidade, que não existe, que é um mito e etc, etc. Por isso Jesus orou por nós no capítulo 17 de São João. Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Guarda-os na verdade, liberta-os do mal. Jesus orou por nós porque sabia que Satanás ia nos tentar. E veja que oração linda essa do capítulo 17 de São João. Guarda-os na verdade. Então o pai da mentira é Satanás. Que nesta tarde nós possamos nos examinar. Quando também nós trazemos para a nossa vida o vício de mentir. O pecado da mentira. E às vezes até levantamos falsos testemunhos. Inventamos mentiras. Eu não os peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. Veja como que Jesus rezou por nós. Orou por nós. Para que a gente não fosse também joeirado. Para que nós também não nos deixemos ser joeirados como trigo. Como ele tentou Pedro também. Muitas pessoas têm sentimentos feridos, sentimentos machucados, uma história dolorosa. E você não pode ser esse túmulo de morte, de ficar com tudo isso dentro de você a vida inteira, sem tocar na experiência de um Deus libertador, de um Jesus salvador, de uma intercessão poderosa como a da Virgem Maria por cada um de nós. Então é preciso você se colocar num trabalho contínuo
de cura e de libertação. Porque a cura, ela tem várias facetas, viu, gente? É cura de gerações e tudo faz parte. Qual é mais importante? Tudo é muito importante. Cura de gerações e quebra de maldição de heranças. Cura no ventre materno, a cura interior, que herdamos tudo de nossa mãe. A cura na infância, que é a cura interior, a nossa história baseada de 0 a 6 anos, antes do uso da razão praticamente, estão ali os traumas, as lembranças dolorosas, as lembranças traumáticas, e que são brechas, para que o inimigo comece a se engraçar conosco. Mágoas, ressentimentos, tristezas, angústias, você vai guardando isso tudo dentro de você. Não, Jesus veio para nos libertar. Ele veio para curar e salvar aquilo que estava perdido, e resgatou-nos com o seu precioso sangue. Então, meus irmãos, é necessário que façamos um trabalho conosco, de encontro em encontro, no grupo de oração, através da palavra, encontros de cura e libertação, de atendimentos de oração, e trabalhando a sua própria história ferida, machucada, pedindo ao Senhor, quando começou, que jeito começou, o que eu estava vivendo quando isso começou, achar a causa, a raiz dos teus problemas. Não adianta rezarmos em sintomas. Põe a mão na minha cabeça, a gente desce um pouquinho, põe a mão em mim, põe a mão na minha cabeça e reza. Eu não conheço a sua história. É preciso saber a sua história, você precisa voltar, e a sua história é uma história de salvação. Diga para quem está do seu lado, a sua história é uma história de salvação, porque nela o Senhor está te salvando. Ele já te salvou na cruz e continua nos salvando, nos libertando, nos curando, nos resgatando, nos livrando do mal. Olha para quem está do seu lado e fala, e não é um malzinho qualquer não, viu, gente? É alguém personificado, é inimigo, que quer nos destruir, que quer nos matar. Então você tem fobias, tem neurose, tem psicoses, tem transtornos bipolares, tem síndromes, síndrome do pânico, tem compulsões. Quando começou? Que jeito começou? O que eu estava vivendo quando isso começou? Está ligado aqui, faixa etária da minha vida. Isso é trabalhar a história. Vocês estão entendendo, sim ou não? Que pena que ainda tem gente andando. Vai procurar o seu lugar. Então, é necessário você trabalhar a sua história de salvação. Você não pode fazer um túmulo, jogar lá dentro. Você não é mais túmulo, você é um sacrário vivo, levando o amor de Deus, que foi derramado sobre todos nós. Eu costumo dizer que você nem é uma capelinha, é uma catedral iluminada. Porque o Espírito Santo, a Trindade habita em nós. Porque Deus agraciou de nós, que graças a Deus ninguém nos abortou. Estamos todos aqui. Então celebra a sua vida, aplauda a sua vida, aplauda a sua vitória.
Olha para quem está do seu lado, fala: você é uma pessoa. E Deus é uma pessoa. E Ele te ama como pessoa. Você é muito amado de Deus. Deixa-se amar. Isso é trabalhar a história de salvação. E é isso que o Senhor quer fazer. E o espírito maligno não quer que isso aconteça. E veja como ele fez com tantos. Ele pode fazer com a gente também. O espírito maligno de fraqueza enganou a muitos. O espírito maligno de sexualidade, de sexo, enganou Davi, gente. Um dia, sem ir trabalhar, ele subiu no terraço. De lá de cima ele viu a mulher de Urias tomando banho, naquele espaço que tinha no seu jardim. E ali ele cobiçou aquela mulher. Veja, não podemos brincar com a tentação. Fala para quem está do seu lado: não brinca não. Sabe aquela pessoa que fala assim: comigo não acontece nada. Vai na janela e fica olhando. Não, comigo não acontece. Eu vou lá mais perto. Já sai da janela, vai para o muro. Depois, não, deixa eu ir. Depois do muro ali, eu vou ficar olhando a fruta ali da árvore. Vocês estão entendendo? Não cai nesse jogo sujo do demônio, não. Não caia nesse jogo do tentador, porque nós somos fracos, fragilizados. E a gente vai desmascarando ele assim, dessa forma. O espírito maligno de fraqueza enganou também Arão, quando aceitou que o povo moldasse o bezerro de ouro para adorar e esquecer do Deus vivo e verdadeiro. Moisés ficou tira quando ele desceu do monte com as tábuas da lei. Chegando lá, eles adorando um bezerro de ouro. Olha, veja só, trocando o Deus vivo e verdadeiro por um bezerro de ouro. Quais são as trocas que você está fazendo? Caindo na tentação. Tem muita gente que já não está andando normal assim, né? Está assim. Andando de cabeça para baixo. Só vê sexo, só vê pecado, só vê coisa errada. Não é capaz de engrandecer, de louvar o Senhor, que já pela manhã Ele nos presenteia com a sua presença, através dos pássaros, de tudo aquilo que nos cerca, a criação. A gente não consegue ver a beleza de Deus. O espírito maligno tentou também enganar Jó, quando esse homem amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele disse: não, deixa eu tirar tudo dele. Deixa eu tirar a saúde dele, deixa eu tirar a família dele, deixa ele ficar leproso, doente, sem força nenhuma. O espírito maligno de rebelião enganou Jonas. Revoltadinho contra Deus, Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Não obedece a Deus. O espírito de rebelião não nos deixa obedecer a Deus. É preciso desmascará-lo. É muita astúcia, ao ponto de acontecer aquela tempestade no mar, e todos aqueles que estavam dentro do barco começou a discutir entre eles: alguma coisa está errada. Depois conseguiram entender que Jonas estava ali como um intruso mesmo. E ele disse: pode me jogar no mar. E eles jogaram Jonas no mar. O peixe engoliu Jonas. E nem o peixe quis o Jonas. Vomitou ele na praia. De tão bonzinho que o Jonas era. Às vezes somos vomitados.
porque não queremos obedecer a Deus, não queremos fazer a vontade de Deus. E quando ficou bravo, porque Deus salvou Nínive, foi tão linda a conversão daquela cidade imensa que era Nínive. O rei desceu do trono, vestiu de saco, deitou na cinza, deu uma ordem a toda a população, até os animais, desde os animais. Foi linda a conversão daquela cidade. E Jonas ficou bravo, porque ele sabia como era o coração do nosso Deus. Deus nos olha agora com muita misericórdia e compaixão. Feche os seus olhos um pouquinho. Ele conhece o seu interior. Só Ele sabe o que realmente você precisa e em que você precisa mudar. E o que precisa ser transformado dentro de você. E quantas coisas ainda precisa ser tirado, banido da tua história. A raiva, o ódio, o ressentimento, a mágoa, a falta de perdão, o medo, a angústia. Quantas coisas ainda. Quanto desequilíbrio. E dentro desse silêncio, que aqui tem uma multidão, pensou se todos nós estivéssemos falando. Faça uma viagem interior dentro de você mesmo. E de vez em quando precisamos fazer isso, de vez em quando não. Se pudéssemos todos os dias, é exame de consciência, antes de dormir. O que eu deixei de fazer? O que eu precisava fazer e não fiz? Muitas vezes agimos como Jonas. Queremos tirar o amor que Deus tem pelo outro. Por inveja. Por ciúmes. Olha as mortes. Quantas mortes. Quanta violência. Quanta agressão. Não só concretamente, mas também com palavras. Queremos anular o amor de Deus. E o amor de Deus não muda. Porque Deus ama gratuitamente e não pede nada em troca. Deus te ama como você é e deseja você mudado. Quis enganar Jesus quando mandou Jesus transformar as pedras em pães. Ele é o sedutor do mundo inteiro. Ele é o maligno. E eu preciso colocar em fuga tudo que é mal. Hoje eu me decido pelo bem. Porque o mal já não tem mais poder sobre mim. Sabe, meus irmãos, esse mal personificado que está aí, o príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo tenebroso, desse mundo de trevas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Então não é um malzinho qualquer, mas o mal que não tem poder, não tem força, mas que se eu abrir as portas e as janelas da minha vida, para ele pode me fazer um mal terrível. Ele pode me tirar do céu. Então é por isso que Jesus luta. É por isso que a Canção Nova faz acampamentos como esse. É por isso que a gente desloca as pessoas. Um exorcista lá de Portugal, que vem aqui. Reúne toda uma assembleia desse tamanho.
E é por isso que você está aqui, porque Deus te ama. Então vamos aplaudir esse céu que é logo para nós. Mas para isso nós precisamos fazer com que o mal vá para o lugar determinado, de onde ele veio, e já não tem mais poder sobre nós. E a palavra que eu trouxe para iluminar, ainda mais, isso que eu estou falando. Jesus despede uma multidão, e já era de tarde. E ele convida os discípulos para entrar na barca. E os discípulos até estranham aquela situação. Porque não era hora, geralmente à tarde, final de tarde. Em verão tem chuvas tempestivas. Tem ou não tem? E os discípulos não entenderam bem o que o mestre estava querendo dizer. E ele disse: entremos na barca. A barca estava aportada, depois de ter despedido a multidão. Entraram na barca. E Jesus disse: atravessemos para o outro lado. À tarde daquele dia, isso está em Marcos capítulo 4, versículo 35, depois de 5 até 11. À tarde daquele dia, disse-lhe: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta, e lançava as ondas dentro do barco, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa dormindo, sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento, e em seguida uma grande bonança. Ele disse-lhe: como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Passaram à outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões, cadeias, mas o despedaçara, e ninguém podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: qual é o seu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pedia com insistência que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, e os espíritos suplicavam-lhe: manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Palavra da salvação. Gente, aquela hora da tarde, a preocupação de Jesus era com alguém que estava do outro lado, sofrendo terrivelmente.
possuído por uma legião. Então Jesus não deu explicação aos seus discípulos. E enfrentando aquela hora, a tempestade da tarde, muitas vezes a gente tem que enfrentar a tempestade na nossa vida, para ser esse instrumento de salvação na vida de alguém. Não se pode ficar protelando amanhã, depois da manhã, e nunca fazemos o que precisamos fazer. O que é de obrigação nossa como cristão, de levar as pessoas para Deus, de levar a sua família para Deus, e de você experimentar uma conversão genuína. O fato é que eles passaram por aquela tormenta. Jesus, tão cansado, dormia na popa. Tenha ao menos coragem de gritar por Jesus, como os discípulos fizeram: Senhor, salva-nos, vamos morrer todos e o Senhor também. E Jesus dá ordem ao mar, ao vento: silêncio, cala-te. Olha a autoridade e o poder que o Senhor tem. E Ele confere também isso a nós, quando precisamos usar autoridade e poder dentro da nossa casa, diante da nossa própria situação, de dar um basta a uma situação de pecado, algo que está destruindo você e os outros. Silêncio. Quando está essa onda, esse tumulto dentro de você, quando a tentação vem e quer te levar, use a palavra de Jesus. O fato é que Jesus estava pensando naquela alma. Veja, ele estava com uma multidão na mão. E do outro lado do mar, tinha uma pessoa. Mas estava possuída por uma legião, por uma tormenta. Se cortava com pedras, gritava, ninguém ousava passar lá perto do cemitério, morando dentro do cemitério. Jesus deixa a multidão já alimentada e enfrenta a tempestade do mar e vai em busca daquela alma, que quando eles descem do outro lado, aquele endemoniado vem até Jesus. Que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos perder? Olha, já rendendo. Se rendendo ao senhorio, ao poder que Deus tem, que Jesus tem sobre ele. E Jesus pergunta qual é o seu nome, ele diz, uma legião. E Jesus ordena. Jesus desmascara aquele mal presente. E não era um demônio só, eram muitos. Somos muitos. A ponto de se humilharem tanto, de quererem se utilizar dos porcos. A palavra fala que eles suplicavam que Jesus os mandasse nos porcos. E os porcos precipitaram no mar. E morreram todos. Meus irmãos, e até aquele povo da região não compreendeu o que Jesus fez. Por aquela alma, ninguém ousava passar perto do cemitério, aonde vivia aquele homem. Todos tinham medo. Jesus veio resolver aquela situação, não só por causa da população, mas por causa daquela pessoa. Jesus vê a pessoa.
Olha para quem está do seu lado e fala: você é uma pessoa amada por Deus. Ele troca reinos por ti. Você é um amado de Deus, uma amada de Deus. E diga para você mesmo: eu sou amada de Deus. Eu sou um amado de Deus. Deus me ama e me salva por Jesus Cristo. E aquele homem, depois de tudo e de tanto tempo naquela situação, é liberto, é curado, é restaurado, a ponto dele pedir para acompanhar Jesus. Ele disse: eu quero ir contigo, Senhor. E Jesus deixou? Não. Jesus disse: vai para a tua casa. Sabe por que Jesus manda a gente para casa? Porque é lá o lugar da nossa cura, é lá o lugar da nossa restauração, é lá o lugar da nossa salvação, é na nossa família. Vai testemunhar na tua casa. Jesus disse para ele queria ir com Jesus, mas nem todo mundo é chamado de uma maneira seguir Jesus mais de perto como discípulo, como um consagrado, como um sacerdote, como um seminarista. Não. Jesus disse: vai para casa, vai para junto dos seus, vai testemunhar o que aconteceu contigo. Talvez até mais tarde, ninguém sabe, mas naquela época Jesus disse: não, vai para casa. E quanta gente aqui está sendo curado agora porque não gosta de casa, não gosta de estar em casa. E com certeza Deus já está colhendo no odre do seu coração as lágrimas de muitas pessoas. Você usa todas as desculpas para não ficar em casa, para não ir na sua família, para não estar com os seus. Então você arruma 1000 coisas do lado de fora. E você precisa ir para casa, não para ser mais um número, mas para ser um instrumento de salvação e de cura para os seus. Abaixa sua cabeça por um instante. E pensa como que você tem desafiado até Satanás. Você tem brincado. Você tem utilizado de muitas situações do ocultismo, utilizado das superstições, até mesmo do descaso, achando que o demônio é qualquer um e é qualquer coisa. Não é um malzinho só não. Ele faz um grande mal para nós. Então vamos cantar. A Ana Lúcia vai cantar e você fica aí, com a sua cabeça meditando. Traz uma canção que vai ajudar a entrar na oração. Vê quem te elegeu, te ungiu e te consagrou. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, dos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.